Durante muito tempo, ter filhos era considerado uma das coisas mais naturais da vida adulta. Era parte do caminho. As pessoas cresciam, começavam a trabalhar, formavam uma família e os filhos vinham como consequência natural desse processo. Não era uma decisão cercada de medo financeiro. Não era algo que fazia as pessoas ficarem noites sem dormir pensando em contas. Era simplesmente a vida acontecendo. Mas hoje algo mudou. E mudou muito. Hoje muita gente olha para a ideia de ter filhos e sente algo que antes quase não existia: medo. Não medo de criar uma criança, não medo da responsabilidade emocional, mas medo do custo, medo das contas, medo de não conseguir sustentar uma família com segurança. E talvez você já tenha percebido isso ao seu redor. Talvez você tenha amigos que dizem algo como: eu queria ter filhos, mas ainda não tenho condições. Talvez você mesmo já tenha pensado nisso. E isso levanta uma pergunta muito importante: quando foi que ter filhos deixou de ser algo natural e virou quase um projeto financeiro? Se você olhar para a geração dos seus pais ou dos seus avós, a realidade era muito diferente. Muitas famílias tinham 2, 3, 4 filhos. E mesmo sem salários altos, elas conseguiam levar a vida. Não era uma vida de luxo, claro, mas era uma vida possível. A casa existia, a comida existia, a escola existia, a família crescia. Hoje, a conversa mudou completamente. Hoje, muita gente faz contas antes mesmo de pensar em ter um filho. Conta de escola, conta de plano de saúde, conta de alimentação, conta de moradia maior, conta de fraldas, roupas, transporte. E quando essas contas começam a aparecer na cabeça, a conclusão assusta. Ter filho ficou caro, muito caro. Mas a pergunta mais interessante não é se ficou caro. A pergunta é: por que ficou tão caro? Porque durante décadas, a sociedade inteira foi construída esperando que as pessoas formassem famílias. Ter filhos era parte do funcionamento natural da economia. Mais crianças significavam mais pessoas trabalhando no futuro, mais pessoas consumindo, mais crescimento econômico. Só que ao mesmo tempo em que a sociedade precisa de novas gerações, o custo de criar essas novas gerações disparou. Vamos começar por um ponto simples: moradia. Quando uma pessoa mora sozinha ou em casal, um espaço menor muitas vezes é suficiente. Mas quando chega um filho, a necessidade muda. O espaço precisa aumentar. O bairro precisa ser mais seguro, a casa precisa ter estrutura. Muitas famílias acabam tendo que se mudar. E aí aparece o primeiro choque financeiro. O aluguel, que já era caro, fica ainda mais caro. Ou então vem a tentativa de comprar um imóvel maior. E aí surgem financiamentos de 20 ou 30 anos. Só a moradia já muda completamente a estrutura financeira da família. Agora vamos para outro ponto: educação. Antigamente, muitas crianças estudavam em escolas públicas e aquilo era suficiente para a maioria das famílias. Hoje, muitas pessoas sentem que precisam colocar os filhos em escolas privadas para garantir mais oportunidades. E as mensalidades não são pequenas. Dependendo da cidade, uma escola pode custar mais do que o valor de um aluguel. Agora, imagine multiplicar isso por anos e anos de estudo. Mas não para por aí. Existe também a questão da saúde, plano de saúde infantil, consultas médicas, vacinas, exames, emergências. Crianças ficam doentes, isso é parte da vida. Mas cada consulta, cada medicamento, cada exame representa mais uma despesa no orçamento da família. E então, chegamos em algo que muitas vezes passa despercebido: o custo do tempo. Criar um filho não exige apenas dinheiro, exige tempo. E tempo, hoje, virou um recurso cada vez mais escasso. Muitos pais precisam trabalhar mais horas do que as gerações anteriores. Muitas famílias dependem de 2 salários para sustentar a casa. Isso cria outro desafio: quem cuida da criança durante o dia? Creche, babá, escola integral, tudo isso representa mais custos. E quando todas essas despesas começam a se somar, uma percepção começa a surgir na cabeça de muita gente: ter filhos virou um projeto financeiro gigantesco, e isso muda o comportamento da sociedade. Muita gente começa a adiar a decisão: vou esperar mais um pouco, vou estabilizar minha carreira primeiro, vou juntar mais dinheiro. O problema é que esse mais um pouco muitas vezes vira anos, e em alguns casos
a decisão acaba nunca acontecendo. Isso não está acontecendo apenas em um país. Está acontecendo em várias partes do mundo. A taxa de natalidade vem caindo em muitos lugares. Cada vez mais pessoas estão tendo menos filhos ou nenhum. E isso não acontece porque as pessoas deixaram de gostar da ideia de ter família. Acontece porque o custo de construir essa família ficou alto demais. Agora pense em algo ainda mais profundo. Ter filhos sempre foi uma decisão emocional. Mas quando o custo financeiro se torna dominante, a decisão passa a ser econômica. E quando decisões familiares começam a ser determinadas por cálculos financeiros, algo muito grande está acontecendo na sociedade, porque isso significa que a economia começou a interferir diretamente em uma das decisões mais importantes da vida das pessoas. Mas existe também outro fator silencioso por trás dessa mudança: a insegurança. Hoje muita gente sente que o futuro é menos previsível. Empregos mudam rapidamente, empresas desaparecem, carreiras se transformam, tecnologias substituem funções. Quando o futuro parece incerto, as pessoas ficam mais cautelosas em assumir grandes responsabilidades. E criar um filho é uma responsabilidade gigantesca. Então surge uma sensação que talvez você já tenha ouvido alguém dizer: eu queria ter filhos, mas tenho medo de não conseguir dar a vida que eles merecem. Essa frase aparece cada vez mais e ela revela algo importante. O problema não é a falta de desejo de formar família. O problema é a sensação de que o mundo ficou caro demais e incerto demais. Agora pense em uma comparação simples. Seus pais talvez tenham conseguido construir uma vida familiar com um único salário. Hoje, muitas famílias precisam de 2 salários. Mesmo assim, muitas vezes sobra menos dinheiro. Isso mostra como o custo de viver mudou. E quando o custo de viver muda, todas as decisões da vida mudam junto, inclusive a decisão de ter filhos. Mas existe algo importante que quase ninguém fala. Apesar de tudo isso, as pessoas continuam querendo formar famílias, continuam querendo amor, conexão, filhos, continuidade, porque no fundo, a construção de uma família nunca foi apenas uma decisão financeira, ela sempre foi uma decisão humana. A diferença é que agora essa decisão está cercada por muito mais desafios do que antes, e entender esses desafios é importante, porque quando você entende o que está acontecendo, você começa a enxergar a realidade com mais clareza. E quando você enxerga com clareza, fica muito mais fácil tomar decisões conscientes sobre seu próprio futuro. Porque no final das contas, a pergunta não é apenas se ter filhos ficou caro. A pergunta é: que tipo de mundo estamos construindo? Quando formar uma família começa a parecer um luxo, essa é uma reflexão que cada vez mais pessoas estão começando a fazer. E talvez essa seja uma das discussões mais importantes da nossa geração, porque o futuro da sociedade sempre começa dentro das famílias. E quando as famílias começam a ter medo do futuro, algo precisa mudar. No próximo vídeo, vamos falar sobre outro símbolo clássico da vida adulta que também está se tornando cada vez mais difícil de conquistar: o carro. Porque para muita gente, algo que antes representava liberdade, hoje está começando a parecer luxo. Mas isso é assunto para o próximo vídeo.